O projeto de Código Civil que foi apresentado ao Congresso Nacional tem preocupado inúmeras pessoas, e principalmente aqueles que defendem valores dentro da sociedade, em relação à família, ao casamento. Mas eu queria abordar um aspecto que é aquele que me preocupa. Pelo Código Civil, pelo projeto apresentado, quem quiser se divorciar poderá ir ao cartório e se declarar divorciado e será notado o divórcio. Os senhores já imaginaram o que representa uma sociedade familiar em que um dos cônjuges vai viajar, pensa que ainda está casado, e ele já não é mais casado, porque no cartório foi registrado a sua separação. As implicações que possa haver financeiras, as implicações patrimoniais, as implicações em relação aos filhos, em que o casamento terá muito menos segurança do que qualquer relação de empregado. O empregado, para ser despedido, terá que receber suas indenizações, etc. Para separar, bastará uma declaração. Tenho a sensação que teremos que pensar as chamadas famílias, as polifamílias, aquilo que eles pretendem ser de modernização do Instituto da Família, as próprias obrigações. Eu tenho a sensação que nós precisamos examinar em profundidade o projeto que aí está, que, a meu ver, desfigura muito a sociedade clássica, a sociedade familiar clássica, o casamento tradicional, para, enfim, tornar aquilo um contrato de muito menos importância do que uma mera relação de trabalho, porque bastará alguém chegar em cartório, dizer que está divorciado e ficou divorciado, sem que o outro possa saber, venha a saber depois. E pode passar tempos até que um dia ele descubra que já não é mais casado. Eu acho que nós temos que discutir muito em sociedade o novo projeto de Código Civil. É lembrar-se que nós tínhamos um projeto aprovado em 1916, 17, por Clóvis Bevilacqua. Depois se discutiu, desde a década de 70 até 2000, no início desse século, um novo projeto de Código Civil. E com aproximadamente 20 anos, nós estamos rediscutindo todo o Código Civil e discutindo institutos que são institutos importantes. Por exemplo, a expressão união familiar, unidade familiar, que é uma expressão constante na Constituição do artigo 226, que declara o casamento ou a união estável como uma forma de convivência, não é mais usada. Há uma reunião convivencial, que vale dizer, o próprio texto constitucional não é aproveitado no texto da reforma do Código Civil, de tal maneira que, enfim, nós estamos com eventuais conflitos que venham a ser apresentados entre uma legislação ordinária a enfrentar um princípio de uma legislação suprema, maior, como é a Constituição Federal. Eu gostaria que todos nós da sociedade tomássemos consciência disso, e através dos nossos representantes, discutíssemos, refletíssemos, se é para se aprovar um novo estatuto, e se discuta exaustivamente no Congresso. E não dá para uma comissão que eu veio a redigir, com as mais variáveis tendências dentro da comissão, apresentar e pretender que os nossos representantes aprovem, sem uma discussão mais profunda, na medida em que o direito civil é o mais basilar de todos os direitos da sociedade, porque é aquele direito
com o qual nós convivemos. Trouxe apenas alguns aspectos, mas me parece que nós, sociedade, temos que pressionar os nossos legisladores para discutirem audiências públicas, artigos, levar a discussão aos diversos estados, aos diversos municípios, para que se ouça a opinião do povo a respeito, para que tenhamos um Código Civil de acordo com a vontade de 207 milhões de brasileiros, e não de uma comissão de repetidas, das mais variadas tendências, de valores. Eu não discuto o valor intelectual daqueles que a compõem, mas de tendências variadas que não representam aquilo que poderia ser a vontade do povo. Reflexão, paciência, tempo para discutir é o que me parece o melhor que podemos fazer para o bem do Brasil.